Hoje nós iremos trabalhar geografia. Então peguem a apostila de vocês, abram na página 83 e nós estaremos dando continuidade, tá? Falando um pouco mais sobre as transformações que os humanos fazem nas paisagens, né? Lembra que nós já falamos algumas coisas na aula anterior e agora nós iremos dar continuidade. Então peguem aí na página 83, tá? E observem essa foto na página 83 que fala sobre uma área, né, da floresta amazônica que foi desmatada. E por que ela foi desmatada? Para utilizar o gado, né? Os fazendeiros eles costumam desmatar algumas partes da floresta para que eles coloquem, né, o gado. Então está escrito aqui, a fotografia mostra mais um exemplo de como algumas atividades humanas podem modificar a paisagem e degradar o meio ambiente. Nesse caso, a área de uma floresta foi desmatada para a criação de gado. E vamos responder então o exercício 7. Observando as imagens, responda: como você imagina que eram as áreas mostradas nas fotografias antes de sua transformação pelas atividades humanas? Então, como será que ela era antes dos humanos transformar essa paisagem? Então, aqui eu tenho certeza que tem uma professora aqui que sabe. A professora Luciane vai falar para nós. Com certeza, turminha. Como é que era, né? Antes da transformação pelas atividades humanas, as áreas retratadas apresentavam florestas preservadas que abrigavam diversos tipos de plantas e animais, né, professora Gil? Sim, né? Antes era uma floresta, depois que eles desmataram, né? A gente não consegue mais enxergar essa floresta, os animais, não é mesmo? Exatamente. Eu vou pedir um pouquinho para a professora, um pouquinho mais para frente. Vamos lá, para poder ler. Isso, vamos ler outra vez, professora Gil? Vamos. Antes da transformação pelas atividades humanas, as áreas retratadas apresentavam florestas preservadas, turminha, que abrigavam diversos tipos de plantas e animais, tá bom? Acho que agora é isso, né, professora Gil? Agora já deu. Tá bom. E na próxima questão do exercício 7, que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar a paisagem e degradar o meio ambiente? Então, que outras atividades podemos realizar sem que haja um desmatamento, sem que haja uma degradação no meio ambiente, né? Sem que se destrua o meio ambiente? Que outros tipos de atividades podemos realizar? Eu vou chamar novamente a professora Luciane, que ela vai mostrar para nós. Ah, professora Gil, são as atividades como a coleta de frutos, a extração de plantas, raízes, flores, o cultivo de pequenas hortas ou a criação de alguns animais, o lazer, né, entre outras, tá bom, professora Gil? Então são essas atividades, tá? Isso mesmo. Isso. Tudo bem, turminha? Acho que deu tempo. Acho que já deu, né? Então nós falamos, né, sobre algumas imagens que transformam as paisagens. Mostramos aqui para vocês ações humanas, né, que transformam as paisagens. Então a primeira ação foi a retirada dos recursos humanos, o que aconteceu, né, com essa paisagem, que era uma floresta também, né, e depois a próxima, né, o desmatamento da floresta amazônica para a criação de gado. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre uma outra área, tá? Uma outra degradação que o ser humano acaba fazendo. Só que ele também reconstitui. Então vamos conhecer um pouquinho. Como você viu, os seres humanos eles têm a capacidade de transformar a paisagem por meio de suas atividades, né? E algumas dessas transformações eles podem degradar, tá, o meio ambiente. No entanto, assim como o ser humano
também tem a capacidade de degradar o meio ambiente e também pode realizar ações que recuperam. Então, tem os seres humanos que degradam e também tem os seres humanos que acabam conseguindo recuperar, né, aquele ambiente. No mundo todo é crescente o número de projetos que recuperam áreas, transformando esses locais e deixando-os adequados para as pessoas que ali vivem. Observe as duas fotografias a seguir. Você consegue perceber que ambas são da mesma área? Então, se nós olharmos essas fotos, é claro que nós não iremos perceber, né, que é da mesma área, porque uma era uma área, antes era uma área de lixão, onde as pessoas, né, depositavam os lixos neste espaço. E aí, atualmente, o ser humano conseguiu o que? Recuperar esse espaço, aonde ele fez aqui uma pista de ciclismo. Olha só a diferença. Lá no lixão de Serra, né, no município de Serra do Espírito Santo, no mesmo local, fizeram uma pista, né, de ciclismo. Olha a diferença que ficou muito mais bonito, não é mesmo? Então o ser humano, ele degrada, mas também tem os seres humanos que conseguem recuperar ou até preservar o meio ambiente, não é mesmo, turminha? Então nós falamos um pouquinho aqui sobre as transformações que os seres humanos fazem com as paisagens, tá? E na página 85, as fotografias mostram a transformação de um antigo local de despejo de lixo. Nelas podemos ver que o antigo lixão foi recuperado e hoje funciona como uma pista de ciclismo. Existem ações desse tipo no lugar onde você vive? Aqui em Jacareí, vocês sabem de alguma ação, né, desse tipo? Nós iremos conversar no nosso próximo encontro. De que modo você pode contribuir para esse tipo de melhoria? O que você pode fazer, né? Então nós iremos conversar no nosso encontro. Agora eu vou chamar para vocês aqui, tá? A professora Sandra, que ela irá falar um pouquinho mais com vocês, tá? Na página 85. Olá, turminha! Dando continuidade então aos nossos estudos, vamos falar agora sobre as ações da natureza e as paisagens, na página 85. Você estudou que os seres humanos transformam as paisagens. Agora estudaremos como a ação da natureza pode transformar a paisagem. Então aqui veja um exemplo, né? Nós temos essa imagem de um rio. Nessa imagem aqui, ela é apresentado um processo natural conhecido como assoreamento. Nele, é comum que as águas das chuvas, ao atingirem as margens de um rio, transportem material para o fundo desse rio. Esse processo é natural e ocorre ao longo de muitos anos, fazendo com que o material transportado pelas chuvas se acumule no fundo do rio ou próximo às margens. Então, turminha, o que seria esse assoreamento, né? Ele é o acúmulo de terra e lixo que fica lá no fundo do rio. Isso acontece quando o rio não possui matas ciliares. O que seriam essas matas ciliares? É aquela vegetação que fica do lado, né? Que pode ser grama, arbusto, um matinho, árvores, enfim. Sem esses elementos, né? A chuva e o vento acabam o quê? Levando essa terra para o fundo do rio, porque o solo fica frágil, né? Aí o que acontece? Com isso, sem essa vegetação, aumenta o quê? A quantidade da enchente, né? O volume da água do rio aumenta, a temperatura do rio também aumenta, diminui também o transporte, né, de barcos ali pelo rio, porque a água está elevada. Mas o que poderia ser feito então para evitar isso? Então o ideal seria fazer o quê? Um reflorestamento, né? Plantar árvores e arbustos nesses espaços que está faltando, né? Que o homem acabou retirando, ou porque o vento, ou porque a chuva acabou, né, se desfazendo aí nesse tempo aí. Então o ideal para evitar esses tipos, né, de problemas seria então um replantio, né? Um reflorestamento desse espaço. Na página 86, continuando aí, os seres humanos também podem contribuir com esse processo.
no rio é retirada para a exploração da madeira, por exemplo, o solo fica mais exposto e o desgaste tende a ser maior, acelerando o assoreamento. A sequência de imagens a seguir mostra que as águas do mar e o vento também podem funcionar como transformador das paisagens numa área de litoral. Então aqui nós temos duas imagens, né? A imagem 1 e a imagem 2. Então nós estamos vendo aí na imagem 1, né, terras caindo, né, no rio aí por conta desse assoreamento. O vento, a chuva acaba contribuindo com isso. E na imagem 2 podemos ver aí que diminuiu até, né? Vocês podem ver que ele deu um afastamento, ele era maior aqui na frente e com isso acabou diminuindo aqui na imagem 2, como mostra aqui na apostila. Nesse processo, as ondas do mar, ao se chocarem com o terreno, vão retirando parte do material que o compõe. Aí o que acontece? Ao longo de muito tempo, o terreno vai recuando, fazendo avançar a área com a água. Agora observe essas outras imagens. Então nós temos aqui a imagem 1 e a imagem 2. Ficou diferente, né? Observe bem aí. Na primeira imagem, nós podemos observar o quê? A ação da natureza sobre o morro. Nela, podemos ver a chuva e o vento retiraram parte desse material. Olha na imagem 2 como ficou, né? Ele recuou. Ao longo dos anos, o material retirado do morro se acumula nas partes mais baixas e o morro pode mudar de forma, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ganhando um novo aspecto, como mostrado na segunda imagem. Bom, aqui nós temos uma pergunta e a professora Lu vai nos ajudar a responder essa questão, mas antes disso, pense aí, turminha, para responder. Com base no que você estudou, é possível dizer que as ações humanas podem contribuir para acelerar a ação da natureza? De que modo? Dê exemplos. Então, nós falamos aí sobre a ação do homem na natureza. Já pensou aí? Professora Lu, como podemos responder essa questão? Sim, né, professora Sandra? Vou deixar bem pertinho, tá bom? Por meio do exemplo do assoreamento e da retirada de vegetação das margens dos rios, foi o que a professora Sandra falou, que as ações humanas podem acelerar processos naturais, não é mesmo, professora Sandra? Então, isso causa um problema no meio com ambiente, certeza, né? exatamente. Então, vamos ler novamente? Por meio do exemplo do assoreamento e da retirada de vegetação das margens dos rios, né, vírgula, que as ações humanas podem acelerar processos naturais. Então, não esqueçam da letra maiúscula, né, o parágrafo no início da frase e o ponto final, tá bom, turminha? Acho que já deu, né, professora Sandra? Né? Isso, então muito bem. Bom, turminha, para complementar essa informação sobre assoreamento, você vai assistir aí também, na aula de hoje, um vídeo dando uma explicação mais ampla para você poder compreender melhor o que seria esse assoreamento, tá? Não percam. Bom, para finalizar a aula, eu vou chamar a professora Lu e estará explicando para vocês a tarefa. Então, turminha, dando continuidade, né, na 88, 89, família e escola. As transformações da paisagem no lugar onde vivemos. Em conjunto com o familiar, façam um passeio pelas ruas do lugar onde vocês vivem. Escolham uma área que saibam que passou por uma transformação da paisagem, tá bom? No quadro abaixo, faça um desenho da paisagem como ela está atualmente. Então, no primeiro quadro, vocês vão observar, né? E vão desenhar aquele lugar, tá bom? Aí no segundo, prestem atenção, com base no relato de seu familiar, né? Ou mesmo de moradores dessa área, vocês vão desenhar como era essa paisagem no passado, tá bom? Então vocês vão perguntar para a mamãe, como é que era aqui antes de ter, né? Tudo isso. Aí vocês vão desenhar, tá bom? Ou alguém, um morador antigo daquele lugar, né? Vocês irão desenhar como é que era antes. Então, vocês vão desenhar no primeiro, o atual, e no segundo, antes, tá bom? Aí, continuando, 89. Aí, vocês irão responder as perguntinhas. Agora, responda as questões. A paisagem retratada
é natural ou ela foi transformada? Tá bom? Então pensem aí depois dos desenhos, tá bom? Aí continuando. Quais são os principais elementos dessa paisagem atualmente? O que são os elementos? O que tem ali, não é verdade? Tá? Qual é a principal transformação que você observou nessa área? Então vocês vão olhar o desenho e vão escrever aqui o que vocês perceberam, tá bom? De transformação, tá? Agora presta atenção nessa frase. Transformar a paisagem é um ato que exige responsabilidade. Lembre-se, tem que transformar, mas tem que ser responsável em relação àquela modificação, não é mesmo? Se você pudesse transformar essa paisagem atual, o que modificaria nela? De que forma as mudanças realizadas por você impactariam a vida das pessoas? Então, se você pudesse mudar aquela paisagem, o que você acha que ia impactar na vida das pessoas, tá bom? Aí vocês vão responder aqui, tá? De que forma essas mudanças iriam impactar? Mas tem que ter responsabilidade para transformar, não é isso que está falando, que está passando a frase assim, tá bom? Então pensem aí na sua respostinha, tá? Então hoje nós vamos finalizar por aqui. Não esqueçam do vídeo, tá bom? Sobre o que a professora Sandra comentou, tá bom? Na nossa aula, que é muito importante. E eu vou chamar as professoras para nos despedirmos com um grande beijo. E até a próxima, turminha. Tchau!